Você já sabe que não se cozinha sapo em água quente. Coloca-se água morna e vai esquentando aos poucos para que o sapo não perceba que ele está sendo cozido e não fuja da panela. Não se cozinha sapo em água fervendo. Se jogar o sapo na água fervendo, ele vai sentir o calor e vai pular fora. Assim também o sistema religioso vem nos cozinhando já há muito tempo. Quem vê, por exemplo, essas danças americanas que estão ocorrendo hoje, e também vê o reteté brasileiro com a influência afro, das religiões afro, diretamente ligadas dentro hoje do sistema religioso protestante, hoje não se assusta e nem acha isso nada anormal. Mas os seus avós, seus tataravós, certamente que se visse algo acontecer dessa forma, diria, isso não é de Deus, isso não é para Deus. Assim também como você hoje já acha normal esse tipo de atividade, dessas danças, desses pulas-pulas e desses rodopios, assim também em futuro muito próximo, se esse futuro vir a existir, nossos netos estarão vendo coisas que hoje pareceriam super absurdas a você. Agora pare para pensar. Em 2000 anos, desde que o nosso Salvador foi morto na cruz até hoje, quantas coisas foram surgindo de gerações em gerações até chegar ao que está aqui hoje e até chegar ao que nos demonstra já hoje de que será o futuro do sistema religioso. Quando você assiste os DVDs da Sã Doutrina, você tem muito mais informações diretamente ligadas a este assunto. Como aqui você está assistindo o vídeo do Prepare-se, nós estamos só dando uma informação superficial. Agora, quanto à questão histórica disso tudo, já que o Verdade Oculta traz as informações jornalísticas e o que está oculto, né, de uma certa forma dentro da sociedade brasileira e mundial, e o sistema religioso é também algo inerente à sociedade do dia a dia, independente de ter uma conotação espiritual, de salvação eterna, de redenção ou de qualquer outra coisa que não seja humana, seja espiritual, independente disso, esse fato religioso, a questão religiosa, é também algo inerente à sociedade. E existem coisas ocultas, verdades ocultas por trás disso. Essa é a razão deste vídeo Prepare-se especial sobre o sistema religioso. É bom lembrar que o sistema é algo que funciona onde certas partes se juntam para poder formar um todo, né? E nesse caso, o sistema religioso, ele surgiu bem antes do nosso Salvador vir ao mundo. Na verdade, quando ele relata no livro de Mateus que desde os tempos de João Batista o reino do céu foi tomado à força e que homens violentos se apoderaram dele, ele está dando uma informação explícita do que é o sistema religioso. Ele usa aquela parábola que eu já falei aqui antes e volto a repetir porque isso é muito importante, dos lavradores e da vinha, e mostra que naquele momento as pessoas tiveram uma grande ideia. Matemos o filho e apoderemos do que é dele. Hoje, a pessoa fala assim, eu quero ir para o céu. O fim do mundo está chegando, os Illuminati vão reduzir a população, e esses fatos todos que nós vemos no dia a dia me levam a crer que eu tenho que preparar o caminho para subir para o céu. Eu tenho que ter uma vida espiritual organizada. Então, em que a pessoa hoje pensa quando ela decide seguir uma vida espiritual? Ela pensa, eu vou procurar uma igreja. Por que ela pensa isso? Porque foi o que foi mostrado a ela desde o princípio, desde que ela nasceu, e também mostrado aos seus pais e seus avós. Se um desses líderes religiosos de hoje, que está nesse grupo religioso, do sistema religioso, se um deles cobra dízimo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é um problema pessoal dele, eu não vou aqui apontá-lo. Se outro pede todo o seu salário e também aquilo que você tem para pagar o seu aluguel, se ele pede para ele o dinheiro do seu aluguel, para você deixar de pagar o aluguel e dar para ele, isso não é problema meu, é problema de quem está pedindo. Não falo aqui contra as pessoas individuais. E não falo também contra o sistema religioso como se fosse alguém que é um militante contrário ao sistema religioso. O que eu faço aqui é despertar você para a verdade. É apenas mostrar para você que existem verdades ocultas por trás das coisas, para que você, desperto, passe a analisar agora de uma forma mais racional. E você vai ver algo muito estranho. Você vê, por exemplo, um centro comercial. Você vê aí em qualquer centro comercial de qualquer cidade grande ou pequena do nosso Brasil. Você vê nesse centro comercial as lojas. Você vê umas Casas Bahias. Você vê uma loja americana, uma Marisa. Não são sempre as mesmas lojas? São.
Aí você vê agora uma Riachuelo, agora você vê uma RR, você vê uma Valdomiro, você vê uma Macedo. São lojas comerciais. Do mesmo jeito, não tem diferença. Hoje você não acha nada disso estranho, mas seus bisavós achariam muito estranho uma coisa dessa. E seus netos e bisnetos, o que você acha hoje estranho, vão achar super normais. Agora você observa uma loja comercial normal. As lojas comerciais de produtos, que vendem produtos. Ali, quando aquela pessoa expõe a sua mercadoria para ser vendida, ela tem que pagar o funcionário que te atendeu, o funcionário que limpou a loja, as despesas de energia, de água, as taxas e impostos do governo que são altíssimos, a comissão dos vendedores, enfim. Muita despesa. Então, você imagina, a loja comercial, para pagar aquele aluguel no centro comercial, ela tem uma dificuldade enorme, porque ela tem que pagar muitos encargos sociais. E eu pergunto, pare para observar, pense, o sistema religioso como age? Aquele homem que lidera ali aquela instituição religiosa, coloca uma loja do lado da loja comercial. Do mesmo jeito da loja comercial. As grandes diferenças são: os que trabalham na loja comercial geram despesa para o dono da loja. Os que trabalham nas instituições religiosas não geram despesas, porque trabalham de graça, não tem folha de pagamento, não tem despesas com INSS no final do mês, nem no final do ano, não tem despesa nenhuma. A loja comercial, ela compra produtos e revendem esses produtos. Então, elas precisam pagar o produto comprado com o dinheiro da venda do produto. Nesses locais, não se tem produto físico à venda, apenas produtos ilusórios que estão na mente das pessoas e não tem valor financeiro comum físico. Então, o que entra é lucro. E sabe de uma coisa muito interessante? Muito interessante mesmo? As lojas comerciais pagam impostos ao governo. O governo vê nas lojas comerciais um tipo de freguesia para poder gerar dinheiro para o governo. E o sistema religioso? Por que será que o governo deixa o sistema religioso ter as prerrogativas de não pagar os impostos? Por que será isso? Por que o sistema religioso tem essa vantagem de não pagar os impostos ao governo? Qual interesse tem o governo em incentivar o sistema religioso para que ele exista? Será que seria o interesse realmente do governo ou do sistema que está no mundo, o sistema Illuminati? Qual o interesse do sistema Illuminati em que as pessoas fiquem presas à religiosidade, preocupadas em ter que ir, em que participar de uma reunião, de um culto, de fazer um ensaio e ficar com a vida presa a esse sistema? Qual seria o interesse? Analise, pense, pesquise. Você não é HD. Você é um cérebro e não é de computador, é um cérebro humano feito não pelo homem, mas pelo Criador. Analise, você vai ver que tem algo estranho nisso tudo. Outra coisa interessante. Você já reparou que o sistema religioso de hoje, o que está aí hoje que você conhece, eles lidam sempre com a camada mais pobre da sociedade? Você já reparou isso? Quando lidam com empresários e com pessoas de dinheiro, é só para falar para aquelas pessoas que elas serão mais prósperas amanhã. Mas quando lidas com pobre, eles expulsam demônios, põem as pessoas ao ridículo na televisão. Eles fazem cada coisa, cada maldade com os pequeninos. Justamente com aquele que o Senhor diz: ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos, melhor fora se amarrasse uma corda com um nó de azenha, com uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Capeta, Vanessa, esse cara não é capeta. Já notou que o capeta só vai em pobre? Eu nunca vi capeta com rico. Eu nunca vi o capeta com rico. Só vejo aqueles cortadinhos lá e tira o capeta de lá. Breco louco, pô! Rapaz, como é que o povo acredita uma besteira dessa? Ah, você tá capeta! Você tá com dedo! Você tá capeta! Ah! Vem tirar o capeta aí, me liga! Show Satanás, show Satanás, na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Ela fica aqui coitadinho,
E o cara tirando capeta em dinheiro. Que toma capeta em dinheiro. Isso não existe. Vou lá pra você tirar o capeta de mim. De vez em quando eu fico doido aqui dentro do jogo, saio pedado gritando aqui. Eu vou lá pra você tirar o capeta. Só que, se você não tirar o meu, eu vou tirar o teu. Você vai ver como é que eu tiro o capeta. Essa parceria entre o sistema de governo, político, administrativo e o sistema religioso, ela sempre existiu. Se você observar nos tempos de Jesus, da mesma forma também Roma atendia à força do sistema religioso através dos sacerdotes. Você observa na leitura dos evangelhos que havia um entrosamento muito bom. Roma, inclusive, ouvia as decisões do sistema religioso da época. Roma, quando eu digo Roma, eu digo o Império Romano, que era o governo da época naquele local. Assim como hoje também da mesma forma. Basta você observar, como já disse agora, os impostos, que não são cobrados ao sistema religioso. Observe também esse entrosamento quanto ao catolicismo. Os templos católicos estão geralmente nas praças, e as praças são locais públicos. Ali no meio da praça, um local público, você vê também o sistema religioso católico ali dentro. Você vê, por exemplo, nas rodovias, nos trevos, nas rotatórias, os símbolos da maçonaria, do Lions, do Rotary, integrados com o governo assim, ó, dessa forma, ó, integrados totalmente. Porque o sistema religioso, ele sempre esteve assim, com o sistema político-administrativo. Ou seja, o sistema religioso sempre esteve assim com o mundo. E é por isso que Jesus foi combatido pelo sistema religioso, porque ele não compactuou com o mundo. Você que compactua com o sistema religioso, infelizmente também está compactuando com o mundo. E você observa, qual o melhor meio de comércio hoje? Montar uma loja e ter um monte de despesas, com o que você compra para revender, com funcionários, com segurança, com taxas, com iluminação, com água, com imposto e com tudo mais? Ou participar desse sistema religioso, montando uma nova denominação. O vídeo Prepare-se não termina aqui. Nós vamos fazer um outro mais à frente e vamos mostrar as pessoas que entraram pelo caminho do crime, pelo caminho do erro, porque foram envolvidos no sistema religioso e ficaram loucos. Pessoas que compraram roubos para montar uma igreja para ele. Pessoas que assassinaram pais, amigos, porque aprendeu no sistema religioso que se deve combater o mal. E coisas desse tipo. Se você fizer uma experiência própria, não precisa você buscar estatísticas escritas em lugar nenhum. Se você fizer uma experiência por você mesmo, se você for visitar umas pessoas doentes no hospício, se você for no hospício que tem na sua cidade, visitar ali os doentes mentais, faça uma pesquisa. Você vai ver que a maioria daqueles doentes mentais são ligados de alguma forma ao sistema religioso. Ninguém faz mais loucos do que o sistema religioso. Ninguém condiciona e cega mais as pessoas do que o sistema religioso. Observe e você verá. I worship him. Okay. I worship him. Kill me for worship. Kill me, Satan. Satan! God is to be worshipped. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, adversary. Hallelujah, daddy God. Oh God, in the name of Jesus, uphold your Satan.
do it. If I call the police, you're going to get arrested. You know that. Call the police, my friend. Call You them. need to go, man. Come on, let's go, man. We got no day for this, man. Satan! Me and the police, my friend. Call them and see if they're not rushing. Come on, man. You need to Police step are out, here, man. Come on, let's go, man. Adversary. Come on. Phone me. Call them. When you wanna call them and see if they're not Yeah, man. You need to take Call outside them. now. Ah! God! God! Take that You outside understand this man provoke me? Man. God, you want to stop you. God, why you want to stop him, sir? God, are you not God? You ever let the devil rule you, sir? I'm not And exalt you over you. Ma'am, you look possessed. Go to hell. You need to go, ma'am. Ha! Satan! You need to step out, please. Ha! Satan! Ma'am, you need to take that outside. Rebuke you, the blood, the blood, the blood, the blood. You need to take I'm that going to outside. God shut down this place. Thank you. Have a good day. God! Let them know, show them sign they don't know who you are. Show them sign and take them money. Ma'am, you gotta go. Shut it down, God! Ma'am, you need to go. Don't come up in your face. Don't come up in your face. Don't come up in your face. Anyone who I'm going to make God lock it down. God will lock it down. Watch it. I root to God. God will lock it. God, lock it down. Make them out my life. Agora, finalizando este vídeo, se você quiser também ser um cão guloso, se você quiser também ser mais um grande líder religioso, você preste atenção neste vídeo que vamos passar agora. Ele não chega a 10 minutos, mas mostra de forma explícita como se tornar com facilidade um líder religioso. É claro que eu não estou colocando aqui esse vídeo para que você seja mais um líder religioso desse sistema, mas apenas para que você saiba observar e, a partir daí, de fora da Matrix desperto, ver se onde você está faz parte de um sistema religioso parecido com esse, em que esse vídeo bem sintético, um vídeo bem básico, mostra métodos para se tornar um líder religioso. Outra coisa que eu quero colocar antes de passar o vídeo, dizer para você o seguinte: eles, os que defendem o sistema religioso, vão dizer que esse vídeo é satanista. Vão dizer que esse vídeo foi produzido por satanistas. Vão falar muito mal da minha pessoa. E não do que eu defendo, nem do que eu digo, nem do que eu mostro, mas da minha pessoa. Por que eles fazem isso? Porque é uma prática comum do sistema religioso. Eles não foram contra o que Jesus pregou nem ensinou. Eles foram contra Jesus ao ponto de crucificá-lo. O mesmo sistema religioso que está aí hoje, porque não apareceu ninguém ao longo de 2000 anos maior do que Jesus para poder destruir esse sistema religioso. Então, quando você assistir esse vídeo e ver as pessoas comentando, já saiba que vão tentar denigrir a imagem do irmão Rubens, para poder não dar crédito também ao que eu falo. Vão tentar denigrir a minha imagem de início. Se não conseguirem, vão tentar dar cabo da minha vida. E eu não sei se eles vão conseguir isso. Eu não tenho medo. Quem ama, lança fora o medo. Eu estou aqui falando as verdades, porque para isso eu fui chamado. Gritando no telhado, o que eu tenho ouvido em oculto. E eles vão dizer que esse vídeo é de satanista. Se o vídeo é de satanista ou não, eu não me importo. Eu creio que o que o vídeo diz e o que o vídeo mostra, se é uma realidade que está dentro do sistema religioso, então eu vou apenas observar, analisar tudo e reter o que é bom. Foi assim que eu fui ensinado. O que é analisar tudo? É raciocinar, é pensar, é tirar uma conclusão. Não é deixar as pessoas pensarem por você. É analisar tudo. Por isso eu gostaria que você analisasse também esse vídeo. Voltaremos a esse tema muito em breve. Obrigado a todos. Controle da mente de maneira fácil. Como se tornar um líder religioso. Um filme de Carey Blood. Você quer seguidores devotos que abandonem a própria família por você? Que dão todo o seu dinheiro a você? Que tragam novos amigos para você? Que desistam de suas próprias vidas por você? Que te considerem um Deus? E até que matem por você? Eu te amo.
Não seria bom você se tornar um líder religioso? Desde que o Salvador foi assassinado, há uma vaga aberta. Você pode preenchê-la hoje. Faça assim. Use a ilusão. Não diga de verdade quem você é. Minta, omita informação importante ou distorça informações. Você quer recrutar-me? Não, eu só tento compartilhar algo interessante para você. Crie grupos de fachada. Somos evangelistas. Somos do grupo jovem da igreja. Sou do grupo de louvor. Sou do círculo de oração. Eu sou do grupo de coreografia. Sou professor da escola dominical. Prometa cumprir os seus sonhos. Você não deseja um mundo de amor incondicional e fraterno? Somos detentores dos segredos de desenvolvimento pessoal. Você pode se juntar a nós e ser especial também. Podemos ensinar-te os poderes especiais. Poder pessoal, poder psíquico. Teste a ligação vital. Ofereça-lhe algo gratuitamente. Faça-os sentir-se obrigados a retribuírem. Venha buscar seu sabonete ungido para lavar a alma. Você pode dizer que o tempo está se acabando e que uma decisão deve ser tomada imediatamente. Esta é a sua última oportunidade, não desperdice. É importante você aceitar esse compromisso agora. Não lhes dê tempo para pensar. Diminua a possibilidade de dúvidas, mantendo os novos convertidos separados. Rodeie-os de verdadeiros crentes felizes. E assim, na dúvida, vão observar. E vão acreditar ser isso coisa comum. Comece com um prolongado bombardeio de amor. Rodeios de amor incondicional e de atenção. A membresia deve mostrar-se afetuosa e interessada. Obtenha informações e faça uma lista de suas fraquezas. Fale sobre você. Faça um teste de personalidade. Ou apenas use o Orkut. E depois use essa informação para manipulá-los. Gradualmente, você poderá moldar o comportamento dos seus recrutas, cedendo ou retendo esse amor e atenção. Vai freando o amor aos poucos e lentamente comece com suas exigências. E a mensagem seja: nada neste mundo é valoroso, a não ser que esteja ligado com nosso líder ou com o propósito final. Controle seu comportamento. Vem viver conosco, vista essas roupas, coma esta comida, use nosso cartão de crédito. Descreva um calendário rígido. Crie rituais anti-pensamento. Levante fundos. Crie atividades doutrinárias. Dê-lhes tarefas mensais. Introduza jejuns. Faça vigílias noturnas. Ocupe o máximo possível o tempo das pessoas com sua denominação. Mantenha-os ativos e com o menor sono possível. E, se possível for, restrinja também seus hábitos alimentares. Receite alimentos com poucas proteínas. Controle seus pensamentos. A nossa ideologia responde a todos os nossos problemas. Deixe a nossa doutrina pensar por você. Controle as suas emoções. Incite culpa. Existem pessoas morrendo de fome neste momento. Não use o seu potencial. Você colou na prova. Medo. Olha, o diabo vai te carregar. O diabo vai roubar tua alma. Ele vai te destruir. O devorador vai comer toda a tua comida. Controle a informação. Não deixe que eles saibam do que ocorrerá logo mais no culto. Bloqueie qualquer informação crítica, até mesmo a sua membresia. Encorajem pessoas do grupo a espionarem os demais e te delatarem. Introduza uma quebra mental disfarçada de despertar espiritual. Enquanto eu meditava, senti um vazio infinito assustador. Isso é bom. Está se transformando. Continue. Está chegando a Deus. Você está renascendo. Está se tornando uno com a nossa família. Torne-os paranoicos com os próprios corpos ou processos mentais. Você está combatendo a tua natureza pecaminosa. O teu corpo está intoxicado. Diga-lhes que uma parte da sua mente precisa ser eliminada para encontrar a felicidade. Você deve renovar a mente tóxica. O teu ego é a fonte de todos os seus problemas. Eu já nem sei quem sou eu mesmo. Muito bem, agora você está livre. Na realidade, você nem sequer existia para começar. Apelo à autoridade. Ela pode provir de uma fonte divina. O livro, a Bíblia Sagrada. A sua Bíblia claramente diz que eu sou o Messias. Investigação científica fraudulenta. Estudos científicos provam que a minha técnica funciona. Ou um conhecimento especial. Eu sou o mestre iluminado do universo.
Invente histórias sobre si mesmo para elevar a sua importância. Eu inventei o ar. Eu tenho atenção especial do Espírito Santo. Mas não seja estúpido. Comece devagar. Um bom charlatão toma um pouco de verdade e muita mentira. Isso coloca cisco nos olhos dos ignorantes incautos. Induz a estados de transe e auto-hipnose. Pratique rituais anti-pensamento e atos repetitivos. A dança é uma delas. Rodando. Cantando. We love the leader is love. When I'm not with him, I feel like a schlub. We love the leader is love. When I'm not with him, I feel like a schlub. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Faça prolongados períodos de orações. Nesses estados de transe, são mais receptivos e sugestionáveis. Faça-os regredir até a dependência infantil e a obediência cega. Incentive a separação de suas famílias. Os teus amigos e a tua família provavelmente não compreenderão você. Os teus amigos e a tua família provavelmente não compreenderão você. Talvez seja preciso afastar-se da sua família. Se você não consegue recrutar os seus amigos, afasta-se deles, amigos. Afasta-se deles. Pare de perder tempo com incrédulos. Pare de perder tempo com incrédulos. Encoraje a dependência e o conformismo. Desencoraje a autonomia pessoal de cada um. O propósito pessoal de cada um deve ser subordinado. O propósito de todos deve ser o alvo. O propósito pessoal deve ser subordinado. Faça a prática de regressão, onde eles próprios demonizem seu passado. Agora apenas apreciarão a sua vida com o grupo. Reescrevam o passado como horrível, mesmo que tenha sido ótimo. Antes de eu me converter, eu era uma pessoa má. Eu era ganancioso, cego, egocêntrico e perdido. A minha vida agora é maravilhosa. Eu odeio a minha vida anterior. Isole-os do resto do mundo. Faça-os se sentirem parte de uma elite com uma missão muito importante. Algum dia, monumentos serão erguidos para nos homenagearem. O grupo permanecerá unido se você criar bodes expiatórios e inimigos virtuais. Demonize os que estão fora do grupo, como menos humanos, preconceituosos, corruptos, conspiradores contra o grupo, qualquer coisa do tipo. Desenvolva uma mentalidade tipo nós contra os outros. Diga que os pensamentos críticos são provas de crimes contra o grupo. Comece a investigá-los e invente crimes. Eu acho que eu quero sair. Você deve estar louco. Faça-os sentirem-se culpados. Você espera salvar o mundo assim tão facilmente? Todos nós somos chamados para fazer sacrifícios pela causa. Logo, na primeira dificuldade você já desiste? Você é fraco. Você quer seguir em frente com a nossa liberdade ou voltar aos seus velhos hábitos imundos? O que é mais importante? A nossa missão? A nossa família? A salvação eterna? Ou as tuas angústias mesquinhas? Você está sendo negativo, ignorante, egoísta, pecador. O nosso líder é infalível. A doutrina é infalível. Deve existir algo errado com você. Se há algo errado, é em você. Há algo errado contigo. Há algo errado contigo. Há algo errado comigo. Há algo errado comigo. Sim, existe algo errado. Crie a doutrina do medo. Diga-lhes que podem estar possuídos por espíritos de demônios. Diga que se saírem, pode acontecer-lhe algo de mal. Eu só estou te avisando. Se você largar a nossa congregação, você pode sofrer um acidente, adoecer e até morrer. É assim tão simples. E então, não quer se tornar um líder de uma denominação? Você não quer seguidores devotos que dão todo o seu dinheiro a você, que tragam novos amigos, também para você, que desistem das suas próprias vidas por você e que até matam por você? Farei o que meu líder disser pela causa.
Abandonarei a minha família pela causa. Darei o meu dinheiro para a minha denominação. Trarei outros amigos para esta causa. Eu morrerei pela minha denominação. Eu matarei. Eu te amo. Já dizia Dona Ana, minha mãe, quanto maior o cachorro, mais carrapatos ele carrega. Eu tenho observado que a sã doutrina tem crescido no Brasil. Esse avivamento das pessoas para buscar a verdade e deixar de lado o engano. Ele tem crescido muito no mundo todo. E pela misericórdia de Deus, também no Brasil. Mas na medida em que cresce a sã doutrina de Cristo, entrando nos corações das pessoas, também cresce as perseguições. E elas crescem num volume proporcional à sã doutrina. Porque, de um lado, nós temos pessoas acordando para a verdade. Pessoas que não aguentam mais o jugo pesado da religião, da doutrina, da denominação. E estão buscando verdade, porque já cansaram de dar soco na ponta da faca, dar cabeçada na parede, e não encontrar algo palpável e verdadeiro. Eu fico observando no site Verdade Oculta, onde eu leio a Bíblia, que é o Verdade Oculta 2, o canal do YouTube, que eu coloquei os videozinhos no site Verdade Oculta, e as pessoas estão batendo muito em mim. Mas, irmãos, perseguem de todo jeito. Os homens me perseguem demais. Estão me perseguindo muito, mas quanto mais me perseguem, quanto mais os líderes, já nos seus púlpitos, das suas denominações, já instruem aos seus comandados para não dar ouvidos ao irmão Rubens. E quanto mais cai a venda do DVD no site, mais eu falo das coisas de Deus e perco fregueses. E cada dia tem mais gente acordando. Cada dia tem mais gente acordando para a verdade. As verdades bíblicas, que não tem de onde fugir. Porque na Bíblia se encontra a Escritura. E nela, na Escritura, nós temos, claro, o Senhor Jesus Cristo, nela escrito a palavra de Deus. Bom, meus amados, mas não é só aqui no Brasil que isso vem acontecendo, não. Eu peguei um vídeo esses dias que eu gostei, porque mostra também que há um avivamento, não só no Brasil, mas parece que em todo o mundo. E quando eu viajo, por exemplo, eu encontro pessoas no sul do Brasil que falam para mim, me ensinam coisas que eu não sabia e são da mesma linha de divisão da Bíblia. Aí vou para o norte, nordeste, mesma coisa, encontro vários irmãos, não é um ou dois não, que também estão lendo a Bíblia e descobrindo as verdades da Bíblia, que estavam encobertas pelas heresias e pelas doutrinas dos dogmas. Então não sou só eu, e nos Estados Unidos também. Eu vou trazer agora o trecho de um vídeo que eu assisti esses dias e que eu gostei muito, eu trago para você ver também. Ele era um pregador itinerante, ex-carpinteiro. Nunca tinha saído do pequeno país de Israel. E ele ousou dizer que nos últimos dias muitos virão em meu nome. E muitos estão sendo enganados. Jesus disse, falsos profetas e falsos messias surgirão. Eles apresentarão grandes sinais e maravilhas e enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. As ideias consideradas pagãs no passado estão sendo adotadas hoje como uma nova espiritualidade e estão literalmente sendo adotadas em todo o mundo. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos dos demônios. Paulo falou sobre a doutrina dos demônios em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e que estaria envolvida num logro que também ocorre em nome do cristianismo. Ele falou sobre muitas pessoas que desviariam as pessoas, e é isso que estamos vendo acontecer. Um dos maiores enganos que ocorrem em nosso tempo está acontecendo em nome do cristianismo, quando as pessoas adotam uma forma de cristianismo baseada em experiências extra-bíblicas. Quem somos nós? Somos contra a mistura de raças, somos a favor de Jesus Cristo. Está trazendo uma criança para esse meio. Acha que isso é bom para ela? Eu sei o que é bom para ela.
Pois, a Bíblia diz que devemos criar as crianças da maneira que deve ser. E esta é a maneira. Havia alguma outra coisa que controlava completamente o meu corpo. Muitas coisas estranhas estão ocorrendo em nome do cristianismo. Nós vemos o surgimento da adoração satânica, dos cultos satânicos. Nós o ouvimos através dos músicos. Nós o vemos invadindo a cultura da juventude de hoje. Porque eles não foram informados sobre a verdade do Evangelho. Porque os pais deles não compartilharam com eles a verdade de Deus. Eu fico vendo os caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no Evangelho na internet julgando o pastor. Quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão. Teu pastor é pilantra. Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora.
Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai? Eu dou a parte para Deus daquilo que pertence a Ele. Eu devolvo para Ele usar como Ele quer. E Ele promete realmente abençoar a pessoa que é fiel nisso. Agora, será que nós podemos pegar o dinheiro do dízimo que é destinado à pregação do Evangelho para direcionarmos para os pobres? Biblicamente não, porque Deus quer que nós demos aos pobres de outros recursos nossos e não o dízimo. Capuz, luvas, uma boa quantidade em dinheiro, muita munição, uma pistola .40, 3 revólveres calibre 38, vários celulares, relógios, lanternas, um tesourão para quebrar cadeados e correntes, um carro modelo Palio, cuja procedência ainda está sendo investigada, um arsenal em poder de 9 homens perigosos, todos presos nesta manhã dentro da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de Porto Velho. Eles tiveram acesso ao interior do prédio por esta porta metálica dos fundos, que não apresenta marcas de arrombamento. A polícia armou a campana às 7 horas da noite de ontem e a invasão à igreja aconteceu às 3 horas desta madrugada. Josué Alves de Souza, que os policiais insistem, é mesmo pastor da igreja, é responsabilizado também pelo roubo de R$50 mil em dezembro do ano passado, após o chamado culto da Santa Ceia. Só que até agora a congregação não tinha provas. Josué confessou tudo. Veja a entrevista que ele concedeu ao Rondônia agora. E a revelação. O alvo da quadrilha eram R$150 mil que estavam guardados no cofre da igreja. O pastor passou a fita lá. O pastor passou o quê? Passou a fita lá. Ele deu toda a informação? Foi, deixou a porta aberta. Nós. E como é o nome do pastor? Sei não. Eduardo. Como? Eduardo. Ele deixou a porta aberta? Deixou a porta aberta lá. Então já estava tudo combinado, já tudo certo? Já, ele que falou que ia estar o dinheiro lá. E quanto seria em dinheiro que seria levado? Uma faixa de 200, 150. 150 mil por aí. 250 mil? 200, 150. E como seria a partilha desse dinheiro? Ah, ele divide esse que estava envolvido, né? Ele ia criar a parte dele, né? Que ele deu a fita. Qual o percentual do pastor? Quanto ele ia levar? Ia ser dividido, tudo meio a meio. Tudo meio a meio? Uhum. Entre vocês, inclusive? É, entre nós e o pastor. Quantas pessoas envolvidas com você? Nós aqui. Tá. Quantos no total? Não sei, uns 8. 8 pessoas? É. Quando foi planejado esse crime? Foi ontem mesmo. E foi preso em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um pastor da igreja pentecostal Amigos de Cristo. Ele estava sendo investigado há 3 meses e é acusado de vários crimes.
O pastor chegou à delegacia de cabeça baixa. Algemado e acompanhado por policiais, ele não quis falar com a imprensa. Na ficha, há 8 acusações criminais, entre elas um homicídio. Ele também é suspeito de participar de roubos de carros. Este homem comprou um veículo com o acusado. Agora tem medo de perder o patrimônio e denuncia. Quando eu comprei o carro com ele, meu carro não tem kit gás, e ele me ofereceu um kit gás de R$500 roubado. Antônio Luiz Pontes foi levado da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis direto para a Polinter. Como já tem 4 mandados de prisão, é lá que ele vai ficar até que a Justiça marque o julgamento. Nós vamos averiguar se realmente ele pegava esse dinheiro e investia na igreja, se ele pegava o dinheiro e comprava veículos salvados. Isso é uma outra etapa da investigação que a gente vai fazer. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu fuzis que iriam abastecer traficantes da região metropolitana do Rio de Janeiro. 3 pessoas foram presas. Os policiais faziam uma operação de rotina para revistar carros, mas ao vasculhar atrás de forros e embaixo dos bancos, a surpresa, os 7 fuzis desmontados. Tá tudo recheado. A apreensão foi na BR-262, que liga Corumbá a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, os 2 ocupantes do veículo, Sebastião Braz Neto, de 42 anos, e Felipe Jorge Freitas, de 33, são pastores evangélicos. De acordo com os investigadores, os 2 pastores disseram que mais uma pessoa estava envolvida no esquema de tráfico internacional de armas. Os policiais seguiram as indicações dos bandidos e prenderam o suspeito aqui em Campo Grande. Ele também é um pastor. Francisco de Moura, de 31 anos, foi preso em casa. Os 3 religiosos são da Igreja Mundial do Poder de Deus. Segundo a polícia, o grupo contou que as armas seriam entregues a traficantes do Morro do Martins, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os fuzis são do modelo M15, foram fabricados nos Estados Unidos. É um armamento usado em guerra, né? É um armamento muito potente, muito moderno. É uma arma extremamente perigosa. Ninguém da Igreja Mundial do Poder de Deus, em Campo Grande, se manifestou sobre a prisão dos pastores. Só no Rio Grande do Sul, o prejuízo supera R$1 milhão. As vítimas eram escolhidas entre os fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Veranópolis, na Serra Gaúcha. 40 pessoas caíram no golpe. Eles prometiam ônibus, caminhão, caminhoneta, que o governo estava liberando para as associações, igrejas, né? Esse empresário perdeu R$45 mil. Ele pretendia comprar um ônibus e uma caminhonete, mas nem chegou a ver os veículos. Essas pessoas se aproximavam da gente para oferecer esse tipo de produto por um preço bem acessível. E a gente achou viável, que seria um bom negócio. A investigação começou há 7 meses no Rio Grande do Sul, depois que vítimas procuraram a polícia. 5 pastores da igreja foram presos em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. O golpe acontecia em 5 estados, além do Distrito Federal, e segundo a Polícia Civil pode ter provocado um prejuízo de R$20 milhões. A líder do esquema está com prisão preventiva decretada. Andréa Rosângela Marques Pinto, de 49 anos, se passava por juíza e auditora fiscal. Ela está sendo procurada por formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica. Ela fazia com que eles incutissem na cabeça dos seus fiéis, olhando a igreja do outro lado, como um negócio confiável. Há mais de 2000 anos, o Evangelho alertava: falsos pastores virão, enganarão a muitos, falarão em nome de Deus e farão maravilhas. O Brasil está cheio desses charlatões que usam a fé para fazer fortuna. Que bom, as máscaras estão caindo.
Boston. Wait till they come to Boston. And he had it, God told me to look at him, and I looked at him. That climax, find out where that dove went. Boy, that climax on that dove was it. I like that. I got that when I was down in Texas. You know Fitzgerald? Yeah, well, Fitzgerald. I preached that the first time in his church. You count the big stuff and I'll count this. Okay. You gonna trust me? Oh, I think I'll trust you. Okay. 20. 15. You sure will put it straight. Burning the hell, that's really a drag, you know. And I'm hoping that maybe they'll see that that's not where it's at, so that you can, like, you could go if you want to do it in church or at a rock concert. As long as you get off, that's okay, but you don't have to worry about, you know, everyone someday going dangling up to heaven. We're going to walk on those golden streets, you know. Of the Lamb. Jesus is so good to me tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory. Hallelujah. I feel good in my soul. Praise the Lord. Oh. Sure isn't as heavy as it used to be there in the old days. Wow. It's really heavy then. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. I've seen you ever since I've been. I believe you've got faith. Do you believe that? All right, lift up your hands. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say it again. In the name of Jesus. Sister, tonight is going to be your night. God is going to... God is going to do something for you. Then I'll turn around to the crowd and I'll say, everyone, do you believe it? And, you know, everyone say yes, you know. I said, that's not enough, but there's no faith here tonight. I can't do anything. You've got to believe it. And I'll go, do you believe it? Again, and by this time the crowds go, yes. And I'll say, sister, as I lay my hands on you, it's going to happen. By this time, you're just like this, you know, because I do a whole thing on you. Then, you know, I sort of like get down to, now I'm going to pray the prayer, and everyone bow your heads, and all of a sudden they go, in the name of Jesus. And I mean, by this time, the shock doesn't get you. How do you feel? Oh, hallelujah. Hallelujah. This is God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Well, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is a business. And, you know, you don't get meetings or you don't get booked back unless you have a gimmick. Or as the evangelists say, it's a ministry. Like it's incredible. They'll say, oh, brother so-and-so, he's got the ministry of laying on of hands, or he's got the ministry of prophecy. But that's a gimmick. And the guys that have the gimmicks get the big meetings and do good. And I mean, I used one time, I had a thing where there's a special kind of ink you can buy and you put it on. And with perspiration, when the salt starts to come out and you start to perspire, it'll turn red. And so I painted a cross. You know, I just did a cross like this in my head. And while I was preaching, the cross started to show. Immediately, people started nudging each other, you know. And of course, it went away, I think, after a while. It only lasts so long, or I wiped it away, I don't remember. But afterwards, I mean, like I had that whole audience. I had one of the biggest meetings that I've ever had, because they saw that cross and said, oh, Brother Margin, while you were preaching tonight, the cross was over your head. I mean, that was convinced them, you know, that it was really very, very real, and it made it very easy for me to take offerings and receive money. Listening to my little voice tonight, that there's some lady out there and you've got $10 put away in a cookie jar. Now God spoke to my heart and told me to go and tell you to get that $10 and get it in the mail and send it to me, and God will bless you. God will give you a reward such as you have never known before. And then he comes back to me and tells me, he says, if you're on the radio and you're going over 40 states and you're on at prime time, you've got thousands of people listening, the chances are that there are at least 200 or 300 little old ladies who've got a $10 bill in a cookie jar. And so if you even get, you know, if a couple hundred go over and get it and send it to you, that's $2,000 that you've made just like that.
And so, you know, if you're going to get into big-time religion, this is the games you've got to play, things like that. You go into it as a business and you work it as a business. This is a general love offering, expense offering for the Lighthouse Church budget. We do have a heavy budget, and we don't use God's money for foolishness. We just don't. A lady who hasn't seen me in 25 years wrote me a letter and said, Sister Taylor, I have promised God I'm giving Allie Taylor a whole acre of commercial property right on the highway 20 miles from Tampa, right close to the Sun City, St. Petersburg. I'm going to give you a chance because the Lord's been talking to me to prove God this morning again. I have some slips made out, and it says, help me prove God for these blessings. Now, these are not for everybody. These are for a special few. These are for people that are going to sacrifice maybe some bills they need to pay. Or maybe it's that dress they needed to buy. Or maybe it's that fall coat that you've been laying away a little money on. But this morning you feel like it's time for you to prove God and make a sacrifice. Don't you come up here for this unless you've made a sacrifice. Now, everything you give to God's not a sacrifice. It's your reasonable service to give every dime you can to the Lord. But when you take something that hurts, like I've done down through the years and like many of you have done, and give to God, God will give you this morning what you stand before me for He spoke to me to do this. While they're coming, if you have a prove me offering, I want you to fill out one of these slips, and then you're going to get in the other side and line up till I get there. Don't put it in the basket over there. Don't put an offering in the basket over there till I get there. Everybody march for this great general offering this morning. Get in this line if you have a prove me offering. Line up over there. Oh, yes, Jesus. The sacrifice offering is on your left this morning. Just get in line. Some questions, and if the answer is yes, He can, I want you to yell it back at me as loud as you can. Let's try it one time. Let me hear you say, yes, He can. Oh, you can say it better than that. Say it again. All right, listen to the question now. Can God deliver a dope addict? Can God deliver an alcoholic? Can God deliver a homosexual? Can God heal the sick? Can God deliver now? Say it again. Say now. Lift up your hands and praise Him. Hallelujah. I worked for 75 cents an hour with a pick and shovel, and I preached on Sundays and pastored the church. And I said, because I was faithful, God's now given me a Cadillac. Hallelujah. Son-type relationship, because he won't talk about the time when I was a child. So our relationship is completely a lot of void in it, because when we see each other, we're like walking on needles, you know, and we have nothing really to say to each other. We talk about his trees and his yard and different things, but there's no communication at all. If I were God, I would send every man, woman, boy or girl, pastor, preacher,
every person who professed salvation but yet didn't have a burning desire to win souls, I would send them to hell. Oh, yes, I would. And I would let them remain among that sea of lost humanity until they had a burning desire to win souls to the Lord Jesus Christ. No dia 28, professor, quando nós atendemos aquele grupo de evangélicos da Igreja Batista, o pastor que trouxe esse grupo confidenciou para o Ricardo, nós estávamos no meio, entre 5 pessoas, hoje eu me sinto humilhado aqui. Isso foi a palavra do pastor da Igreja humilhado Batista. Por quê? Não, porque devido ao senhor comentou da ideia, e quando ele... as ideias da igreja, monoteísmo, verdade absoluta, e quando nós falamos para ele do princípio da descrença, que não existe verdade absoluta, aí vamos no trajeto, estou humilhado hoje aqui, por causa da ideia absoluta. Sim, mas às vezes esse negócio de estar humilhado, ele está se sentindo até revoltado com isso, por causa da humilhação, se vê o nível que deu. Entende como é que é? Agora veja, eu passei 28 anos no movimento espírita. Os últimos anos eu estava na liderança do processo todo no Brasil, até no exterior. A gente viu tudo que você pensar nesse sentido. Eu acho que esse povo todo não tem jeito. A maioria sabe muito bem o que é o certo e o que é errado, mas querem permanecer no meio termo. Então esse negócio é deixar para lá, não tem saída. São os fanáticos religiosos. Obrigado. Agora, pastor, não se pode brincar com isso. O que tem de pastor fazendo besteira por aí não está no gibi. Todo dia a gente atende gente lá embaixo que sofreu alguma coisa com algum pastor. Aqui que eu estou falando, no Paraná mesmo. Então, esse negócio de pastor... Você sabe que o pastor dessas igrejas, dessas seitas evangélicas, ele não tem o mesmo pedigree, didático, de informação que a igreja dá para os sacerdotes. Então você já viu, tem gente de todo tipo. E outra coisa, não há um estudo do gabarito da pessoa para formar uma biografia, um currículo adequado para ser pastor. Eles colocam todo mundo como pastor. Você está vendo essa igreja redentora aí, não sei o que é, aquele casal roubando de tudo quanto é jeito, até fora do Brasil, quer dizer, uma vergonha esse negócio. Pastor é um perigo. Pastor, o cara vem me perguntar, o que você acha de pastor? Eu falei, ó, pastor na minha terra, ultimamente, são aqueles que dirigem as ovelhas da baratosfera. E eles vieram diretamente de lá. Que eu trouxe tudo tresmalhado e fora do esquadro. É muita gente assim. O negócio é seríssimo. Agora, a pior coisa que tem é dentre eles que tem os maiores fanáticos religiosos no Brasil atualmente, está dentro deles. Professor, como posso orientar uma pessoa sobre a veracidade de programa de TV apresentado pelas igrejas evangélicas, onde são mostrados verdadeiros milagres? Pessoa entrando em cadeira de roda e sair sambando. Pessoas devendo milhões e após orar com os bispos conseguiram pagar tudo e ficarem ricos. Fogueira Santa, descarrego especial, óleo de Monte Sagrado, óleo do Monte Sagrado. Olha, fala com ele o seguinte, que é muito importante isso que eles estão fazendo, porque estão agora mostrando como é que adquire dinheiro através da doutrinação. E eles estão esperando a volta do Cristo que vem aí, que eles vão ensinar para ele como é que explora o povo com dinheiro. O templo é dinheiro. Eu já escrevi sobre isso há 20 anos. Tudo é um processo político. Poder. As pessoas que estão passando por um momento onde, de certa forma, predomina a ignorância, não precisa de alguma religião que lhes transmita um código ético e moral? Sim. Nós achamos que tem muita gente que precisa. Do jeito que tem muita gente também que precisa de cadeia. Tem gente que às vezes precisa de lavagem cerebral. O que vai fazer? É o que eles estão tendo. Mas veja, na verdade isso tudo pode acabar. Nós não precisamos disso. Com o tempo a gente vai prescindir, dispensar. Não precisamos dessa história. Agora, se você começa a ter alguma lucidez perante a inteligência evolutiva, você dispensa isso tudo desde já. Se não, de que forma educar as massas que ainda não adquiriram certo grau de entendimento e consciência? Através do esclarecimento, através da educação. Tem que melhorar o Brasil, por exemplo, tem o Ministério da Deseducação.
Então, se melhorar isso, as coisas vão melhorar aqui também. Agora, se atravessar o caminho do outro que acha ou tem convicção que esse certo ou também não estou errado. Sim, é um problema. A gente respeita a opinião de cada um, mas a gente dá a opinião da gente claramente, sem dúvida, sem dilema. Minha mãe é de uma seita evangélica, respeito a fé dela. Porém, fico indignado com as pessoas que enganam as massas e vejo alguns evangélicos mais maduros já se revoltando com esse tipo de coisa, inclusive minha mãe. Deve-se forçar o esclarecimento ou aguardar um momento de cada um? Eu acho que você deve mostrar as coisas com calma, enquanto você está junto com a pessoa, porque amanhã as situações vão ser diferentes e piores. Aproveita enquanto você está junto da mamãe. Uma outra coisa, fala para ela esse negócio que eu falo dos evangélicos. Os evangélicos estão esperando a volta de Jesus Cristo para ensinar o Jesus Cristo a cobrar dos outros, que o Jesus Cristo não cobrava, e eles agora são especialistas em cobrança. Estão enriquecendo. Olha só o bispo, como é que ele já está riquíssimo. Ele hoje é uma das potências do Brasil em matéria de economia e finanças. Então eles estão esperando a volta do Cristo para ensinar o Jesus Cristo, porque ele não aprendeu tudo. Ele não aprendeu a guardar o cifrão, o metal, do jeito que os pastores são especialistas. A doutrina espírita afirma que Jesus Cristo é o governador espiritual do planeta Terra. Inclusive Emmanuel afirma essa condição várias vezes nos livros de Chico Xavier. Esse negócio de J. Cristo, você sabe como é que é? Ele era um meninão, né? Esse cara não tinha capacidade para dirigir coisa nenhuma desse planeta. Tem que ser uma consciência mais avançada, que não tivesse essas coisas. O cara chegou a fazer um chicote para depois bater nos vendilhões do templo, na frente do templo. Quer dizer, era muito criança ainda, ele era um médium em desenvolvimento, coitado. O Jesus Cristo não era nem evoluciólogo, não era serenão, ele não era nem evoluciólogo. Vamos ver hoje como é que está, eu não sei, né? Ficava por aí mesmo, ele não desenvolveu o processo. Tinha muito fanatismo ainda da religião. Outras coisas, ninguém sabe se ele era casado, se ele era alfabetizado, ninguém sabe disso, isso tudo é dúvida que está por aí. E outra coisa, quiseram fazer com que ele fosse o herói, fizeram a fama para ele deitar na cama e acabaram com Apolônio de Tiana, quer dizer que era muito superior a ele na mesma época. O senhor poderia explicar melhor a tendência da religião de entrar no romantismo, depois no fanatismo, por fim no dogmatismo dominante. Você acha que precisa explicar isso? Tem tanta coisa por aí sobre isso. Olha bem como é que é. Primeiro, o processo da religião entra no romantismo, que é o processo do amor, da fraternidade, amar-vos uns aos outros, etc. Agora, isso tem muito disso, que é o processo romântico, que é muito bacana, que atacou a tarefa da consolação. Mas o correto é esclarecimento, eles não fazem. Aí entra com o fanatismo feito pelo dogma. Então vem o dogma e manda, não, tem que seguir aquilo que a religião manda, aquilo que a igreja manda, e fim de papo. Isso é que é a dogmatologia. Aonde entrou a dogmatologia, cessa tudo, paralisa tudo, congela tudo, tudo fica para trás porque não há mais pesquisa. Para que você precisa pesquisar? Nós já te damos o que é. A verdade é essa, você tem que admitir. Então, uma pessoa que começa a ser genuflexa, que ela se ajoelha perante as coisas, acabou a personalidade. A canga já entrou no pescoço dela. Essa então é mandada, não tem mais jeito. É tanto que eles até gostam de falar que a igreja tem um rebanho. O rebanho tem o pastor tem os carneiros são os genuflexos, são os crentes, são a turma da crendice, são os beatos, são os fiéis. Fiel é nome de cachorro, a gente chama fiel, fiel, vem cá. Então, eles têm o fiel na base da cachorrada danada, é uma sinologia, o processo da lavagem cerebral feita pela religião. De modo que a gente tem que evitar essas coisas e falar essa realidade, é isso que nós estamos mostrando. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Imagens recentes de um dos polos do planeta Saturno revelaram uma forma de 6 lados. Usando geometria, vamos encontrar uma estranha combinação.
Aqui o polígono de 6 lados. 6 pequenos triângulos. E estes padrões geométricos derivados do hexagrama dão uma combinação bastante estranha. 666. Como é isso hoje? Aqui está Saturno envolvido pelo hexagrama. Acostumaram a nossa mente a ver este personagem como se fosse o Salvador que morreu no madeiro. Escrevendo carta aos Romanos, Paulo disse que é proibido retratar o Criador e fazê-lo em artes como se fosse a imagem de um homem. Então, quem é esse aqui? Aprenda de uma vez por todas. Este é Saturno, o deus da colheita, aquele que carrega o símbolo do hexagrama. Na língua antiga suméria, o deus da colheita é chamado de Ninurta, o mesmo que Saturno em inglês. Aqui um cilindro sumério. Sentado no trono está Ninurta, ou Saturno, o deus da colheita, segurando o arado. Do lado superior esquerdo, no canto, está uma formação planetária. Percebe-se claramente o símbolo do hexagrama. A quem pertence atualmente a imagem que está nesse cilindro da Suméria? Sem dúvidas, este é Ninurta, Saturno, o seu equivalente nos dias modernos. Ele é conhecido como Cronos para os gregos, El na Fenícia, Saturnus em Roma, Estur na Caldeia, Ninurta para os sumérios, Mitra para os persas. Embora com muitos nomes, a marca permanece em várias religiões pagãs. Agora dê uma olhada para o ídolo pagão, com o Sagrado Coração em seu peito. A imagem aqui vista é a imagem de Quetzalcóatl, com o ícone Sagrado Coração. Na cultura maia, Quetzalcóatl é um homem branco, barbado, com cabelos longos e olhos azuis. Ele é de alta estatura. E aqui temos a cruz de Quetzalcóatl. Não é estranho uma cruz em um símbolo pagão. Na verdade, a cruz sempre foi símbolo pagão. Os astecas praticavam o sacrifício do Sagrado Coração em nome de Quetzalcóatl. O sacrifício era feito removendo o coração das vítimas. Estas são autênticas facas utilizadas no sacrifício. O ritual do Sagrado Coração pertence a quem atualmente? E por que ele está segurando um coração? E por que existem facas presas no coração deste ícone? E por que existem furos de faca neste ícone do Sagrado Coração? Porque em muitas imagens o Jesus católico está apontando para o seu coração. Mas exatamente quem é Saturno? Vemos o símbolo de Saturno, o hexagrama, fazendo parte da sinagoga judaica. O hexagrama é um símbolo judaico, mas ele está no hinduísmo. Yantra, num santuário hindu em Kerala, na Índia. Yantra é hexagrama de 10.000 anos de idade, Satikona. Aqui está o deus hindu, Kali. Yantra sobre o deus hindu Shiva. Templo Janardana, Varka. Yantra em um santuário hindu em Kerala, na Índia. O hexagrama também está no budismo. Mandala, mesmo que hexagrama no Tibete. Santuário em Katmandu, no Nepal. Santuário shintoísta Itsejingu, no Japão.
Santuário Manai Ninja, Japão. O hexagrama também está no Islã. Mesquita do século XVI, em Bekshasai, na Crimeia. Mesquita do Sultão Mameluco, 1503 d.C., em Al-Azhar, no Cairo, no Egito. Veja que a estrela, o hexagrama, o símbolo de Saturno, está presente nas principais religiões do planeta e em quase toda a sua totalidade. O hexagrama seria realmente um símbolo judaico ou o símbolo vivo de que Israel participa desta idolatria mundial? Na escritura, o hexagrama é chamado de estrela de Refan. Refan também é uma terminologia ligada a Saturno. Aqui está ela atualmente no cristianismo e na sinagoga judaica. O Sagrado Coração aqui na cultura pagã antiga, o Sagrado Coração na cultura pagã atual. Aqui um dos principais símbolos do catolicismo, o ostensório, e nele diversos hexagramas separados em grupos de 3. 666. Teria o cristianismo alguma ligação com o Salvador e seus apóstolos, se os símbolos dizem exatamente o contrário? Os símbolos, na verdade, apontam para paganismo e tudo aquilo que os profetas, o Salvador e seus discípulos combateram. Este é um símbolo budista, e aqui está a mão furada, exatamente como da imagem do Cristo católico. O gesto assinalado na mão furada do Cristo católico é apenas uma repetição do gesto de deuses de outras culturas pagãs. Vimos a imagem do budismo e agora do hinduísmo. As crenças são diferentes, mas a imagem e o gesto das mãos é o mesmo. Na cultura religiosa pagã isso é comum. Os nomes vão mudando de acordo com épocas, costumes e religiões. Mas os gestos e imagens características continuam as mesmas. A marca nas mãos, independente da figura, tem o mesmo formato. Ela se parece com o olho humano. Vamos dar mais uma olhada na estrela de Refan, de acordo com diversas culturas pagãs religiosas. Agora observe que em algumas culturas religiosas pagãs, a divindade tem forma masculina, outra hora feminina. Na verdade, falando-se em religião pagã, a forma será sempre a mesma, masculina, e seus padrões geométricos dão a combinação do 666. E aqui, de várias formas, você percebe as combinações que vão dar sempre o 666. Mais uma vez, a figura andrógena do Baphomet. A figura do Baphomet carrega em si subliminarmente o hexagrama.
Aqui no catolicismo você encontra as duas serpentes. Elas estão também agarradas no falo do Baphomet. Esta é a imagem que pela primeira vez foi capturada de Saturno, no ano 1981, missão Voyager. Esta imagem hexagonal em Saturno foi vista pela primeira vez pelos olhos humanos na década de 80. Ao ver essas imagens, cientistas da Terra ficaram maravilhados, pois as formas são geometricamente perfeitas e isto é inédito em qualquer planeta já conhecido. Mas embora apenas na década de 80 tenhamos condições tecnológicas de presenciar esse desenho geométrico em Saturno, misteriosamente, na cultura religiosa pagã antiga, ele já era conhecido. Mas neste objeto antigo dos sumérios, não é apenas a forma hexagonal que assusta as pessoas, pois ali também estão Júpiter, o cinturão de asteroides e Marte, retratados fielmente em suas posições. Em outubro de 2006, a sonda Cassini da NASA fotografou algo nunca antes visto. Esta imagem, parecida com um olho, jamais tinha sido observada em qualquer outro planeta. E ela está no polo sul de Saturno. Se você olhar com cuidado, verá que nas religiões pagãs, inclusive no cristianismo católico, estão presentes esses dois símbolos, o olho e o hexagrama. As organizações secretas e religiosas pagãs existem há muito tempo. E elas já demonstravam seu louvor a Saturno através das imagens que estão nos polos deste planeta. A imagem hexagonal no norte e o olho no sul de Saturno. Dificilmente descobriremos porque esses símbolos são adorados em várias culturas religiosas pagãs há tanto tempo, se só recentemente eles foram vistos em um lado e o outro do planeta Saturno. Agora preste atenção neste olho. Aqui está ele. Aqui também está ele. E a pergunta que fica no ar é como os povos antigos sabiam disso, se só agora nós conseguimos enxergar os polos norte e sul de Saturno e constatar que neles existem de um lado o hexagrama e do outro lado o olho. Veja agora esse símbolo maçom. O hexagrama e o pentagrama estão aqui escondidos no Baphomet. Temos então o sinal da pirâmide invertida e o hexagrama. Não precisa dizer que a palavra Saturno é da mesma etimologia de Satã. Portanto, Ha-Satã e Saturno significa a mesma coisa. Este é um vitrô de uma igreja católica. Aqui outro templo católico. Novamente vemos a antiga figura suméria. E aqui está Satanás sentado no seu trono, próximo ao hexagrama. No templo católico também, o hexagrama e seu Deus sentado em seu trono. Então este que aqui está sentado não é Jesus Cristo, mas Saturno ou Satã. As imagens do Jesus Cristo católico sempre apresentam um anel em torno da sua cabeça. Este anel na cabeça dos santos católicos não é outra representação senão os anéis de Saturno. Aqui está uma imagem do Cristo em uma igreja católica. E aos seus pés, o pentagrama de Baphomet. Daí, as festas da Saturnália, o Carnaval, o Natal e todas as formas de cultos pagãos a Saturno, que na cultura religiosa pagã romana recebeu outros diversos nomes, como Hélios, Apolo e, finalmente, Mitra, o deus Sol romano.